Futuros doutores e futuras doutoras, tudo bem? Espero que sim. A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos sempre depois de cada queda. Lembrem-se disso. Estamos começando mais uma videoaula de geografia para o primeiro ano do ensino médio. Mas antes disso, puxa a vinheta. Então, galera, nosso tema de hoje será a dinâmica interna da Terra. As forças que criam e alteram as formas de relevo podem agir no interior da Terra, que são os agentes internos, e na superfície terrestre, que são os agentes externos. Os movimentos das placas tectônicas são responsáveis pelos agentes modificadores do relevo, originados no interior da Terra. A maior parte da atividade de deformação das rochas por forças internas ocorre, logicamente, nos limites das placas tectônicas, ou seja, nos pontos de contato entre as placas. São agentes internos do relevo o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos, que vamos estudar cada um deles. O tectonismo, também conhecido como diastrofismo, compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. Manifesta-se por movimentos verticais, também conhecidos como epirogênicos, e movimentos horizontais, também conhecidos como orogênicos. Os movimentos epirogênicos são aqueles que provocam abaixamento ou soerguimento da crosta terrestre. Ocorrem muito lentamente em áreas geologicamente mais estáveis. Não provocam alterações na disposição e nas estruturas geológicas locais, mas alteram a fisionomia do relevo das regiões por eles atingidas. Isso acontece porque a epirogênese ergue e rebaixa grandes áreas dos continentes. Em algumas áreas, como no litoral do Mar do Norte, há um rebaixamento do litoral pela invasão das águas do mar, o que nós chamamos de transgressões marinhas. Em outras, como na Escandinávia, ocorre o levantamento da crosta pelo recuo dos oceanos, o que nós chamamos de regressão marinha. Já os movimentos orogênicos são movimentos que dão origem a montanhas. Dependem da maior ou menor resistência oferecida pelas rochas das regiões atingidas pelas forças do interior da Terra. Tem pequena duração no tempo geológico, mas transformam profundamente a área atingida, tanto a estrutura das camadas rochosas como o aspecto do relevo. Existem dois tipos principais de orogenia. Vamos começar com os dobramentos. Sempre que são submetidas a uma força proveniente do interior da Terra, as rochas sofrem deformações. Se elas não oferecem muita resistência a essa força, o que acontece? Formam-se dobras, que são ondulações do terreno em estruturas maleáveis. Já nos falhamentos acontece o contrário dos dobramentos. Quando as rochas são rígidas e muito resistentes, elas acabam se partindo se o choque a que são submetidas aumenta de intensidade. Após a fratura ocorre o deslocamento dos blocos resultantes. As falhas, portanto, caracterizam-se por desníveis do terreno. Quando não há desnível, apenas fratura, temos as chamadas diáclases. Além da epirogênese e da orogênese, outros movimentos internos, bem mais rápidos e também ligados aos limites das placas tectônicas, podem interferir no relevo terrestre. São as chamadas erupções vulcânicas, o que nós chamamos de vulcanismo, e os terremotos, que nós chamamos também de abalos sísmicos. De modo geral, esses fenômenos ocorrem nos limites das placas tectônicas. Nós podemos chamar de vulcanismo
os fenômenos geográficos relacionados com as atividades vulcânicas em que o magma do interior da Terra chega à superfície. A manifestação típica do vulcanismo é o cone vulcânico e o amontoado de pó, cinzas e lavas formado pelas erupções. Mas será que vulcões têm a ver com placas tectônicas? Lógico, tudo a ver. A maioria dos vulcões localiza-se próximo dos limites das placas tectônicas. São os chamados vulcões de limites de placas. Porém, alguns deles localizam-se no interior de uma placa tectônica, sendo por isso denominados vulcões intraplacas, cujo exemplo mais notório é o arquipélago havaiano, situado no interior da placa do Pacífico, local conhecido como Ponto Quente do Pacífico ou Ponto Quente do Havaí, como vocês podem ver na imagem. As atividades vulcânicas existentes no interior dos continentes são raras, exceto no continente africano, que tem uma faixa de vulcões ativos no sentido norte-sul. O caso africano pode ser explicado por fraturamento causado pela placa africana. Os vulcões de limite de placa se alinham-se no encontro das placas tectônicas, no chamado Círculo de Fogo, que se estende pelos oceanos Pacífico e Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo. Nós podemos dividir essa área em o Círculo de Fogo do Pacífico, que é onde estão 80% dos vulcões, estende-se desde a Cordilheira dos Andes até as Filipinas, abrangendo o litoral da América do Norte e o Japão. E o Círculo de Fogo do Atlântico, que compreende a América Central continental, Ilhas do Caribe, Açores, Cabo Verde, Mediterrâneo e a região do Cáucaso, no sudeste da Europa. Existem vulcões tanto nos limites de divergência como nos limites de convergência das placas tectônicas. No entanto, 80% das manifestações vulcânicas da Terra ocorrem em limites de convergência, geralmente no fundo do mar. O movimento do manto afasta as placas e o magma preenche o espaço que se forma entre elas, dando origem às dorsais ou cadeias oceânicas. As principais são a Mesoatlântica e a Mesopacífica. A cadeia Mesoatlântica localiza-se no centro do Oceano Atlântico, tendo a leste a Europa e a África, e a oeste o continente americano. Nessa cadeia, entre as placas sul-americana e africana, existe uma sequência de vulcões. Na Islândia, onde a dorsal atlântica está a céu aberto, como vocês podem ver no mapa, a atividade vulcânica é visível e mais intensa que a submarina. Nas zonas de convergência, chamada de subducção, também ocorrem ilhas vulcânicas que podem se apresentar em forma de arco vulcânico, como o Japão, a Indonésia, as Filipinas e as Marianas. Os vulcões dos Andes formaram-se na zona de subducção entre as placas de Nazca, que é uma placa oceânica, e a sul-americana, que é continental. Mas será que vulcanismo, só provoca tragédias, pessoal? Não, tem também aspectos positivos. Apesar do seu poder destrutivo, as atividades vulcânicas propiciam benefícios às populações que residem nessas áreas. Os solos originados de materiais vulcânicos contêm nutrientes, minerais que os tornam extraordinariamente férteis. A água do mar que circula nas fissuras do sistema vulcânico, nas dorsais oceânicas, é um dos principais fatores responsáveis pela formação de minérios e pela preservação do balanço químico dos oceanos. E tem mais. A energia térmica do vulcanismo é atualmente aproveitada em regiões mais frias da Terra, como na Islândia, onde a maioria das casas é aquecida por água quente, encanada a partir de fontes quentes. Essa fonte de energia também é explorada na produção de eletricidade em países da Europa, da América do Norte e da Ásia.
E para finalizar, galera, uma das manifestações mais temíveis e destruidoras dos movimentos da crosta terrestre são os terremotos, conhecidos como abalos sísmicos. Eles são causados pela ruptura das rochas provocadas por acomodações geológicas de camadas internas da crosta, ou também pela movimentação das placas tectônicas que produzem ondas vibratórias que se espalham em várias direções, dando origem aos sismos. O ponto onde o terremoto se origina recebe o nome de centro ou foco, e o ponto da superfície terrestre, situado diretamente acima do centro, é o chamado epicentro, onde o terremoto é sentido com maior intensidade. O instrumento usado para medir a intensidade sísmica, ou seja, a energia liberada durante um terremoto, é o chamado sismógrafo, que segue a escala Richter, em princípio graduada de 1 a 9. Na verdade, não existe uma medida máxima nessa escala, mas como tremores superiores a 9 graus são raros atualmente, podemos considerar 9,5 o seu grau máximo. Ok, galerinha, por hoje ficamos por aqui. Bom estar com vocês. Lembrando que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através do Google Classroom e do Google Meet. Assista mais videoaulas do canal do Professor Roger no YouTube. Dá um like, faça um comentário para que eu possa saber quantas pessoas assistiram o vídeo. Inscreva-se, clique no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal. Compartilhe esse vídeo, respondam às atividades que vocês estão recebendo para que vocês acumulem pontos nesse bimestre. E um grande abraço, beijo no coração. Até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!